Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Diante desses momentos que nós temos vivido, momentos angustiantes, momentos de tensão, mas momentos também de buscarmos mais a presença do Senhor, momentos que nós não estamos podendo nos reunir na igreja, como povo de Deus, ali como sempre fizemos. Mas é um momento de nós buscarmos mais a presença de Deus em nossas casas, momento de entendermos algumas coisas que até hoje nós temos deixado despercebido como culto doméstico. E o culto doméstico, que tem um valor super especial para nós, povo de Deus, nós temos uma orientação da Casa Editora Presbiteriana, da Editora Cultura Cristã, e que tem trazido para a gente um prospecto para a gente seguir esse roteiro de culto doméstico, de culto familiar. E o primeiro deles está lá em Abacuque capítulo 1, que nós lançamos no grupo da igreja, e o versículo de número 5 diz: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Olhando à primeira vista esse versículo, parece que nós vamos nos maravilhar no sentido de vermos algo muito abençoador. Mas não é isso que o texto traz. O texto traz algo muito diferente. É por isso que é importante ler o texto, ler o contexto. O início do texto diz: sentença revelada ao profeta Abacuque. Versículo de número 1. E o versículo 2, Abacuque diz então na sua oração a Deus, são duas orações, mas a primeira que ele coloca aqui: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu me escutarás, não me escutarás? Gritar-me-ei violência e não salvarás. Abacuque está aqui falando: Senhor, eu estou clamando, eu estou orando, e o Senhor parece não me ouvir, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. É como se ele estivesse dizendo: eu não quero ver isso, eu quero ver outras coisas, por que o Senhor está deixando, por que o Senhor está permitindo eu ver isso? E aí então, meus queridos, depois de Abacuque reclamar isso diante de Deus, Deus começa a falar, Deus começa a responder com o profeta, ao profeta Abacuque, no seu versículo 5, quando ele diz esse versículo que nós lemos ainda há pouco: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Esse maravilhai-vos aqui, em outras palavras, é fique horrorizado, fique congelado de medo. É isso que Deus está falando: olha o que eu estou fazendo, uma obra tal que vocês não vão crer porque é algo extremamente diferente. E ele começa então a dizer que diferença é essa. Ele diz no versículo 6: Eis que suscita os caldeus, nação amarga e impietuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos seu direito e sua dignidade. Deus está falando através do profeta Abacuque que Deus estava levantando, suscitar aqui quer dizer levantar, no meio dos caldeus, um povo ali, nos babilônios, que estaria trazendo algo muito amargo, estaria trazendo amargura sobre a terra, sobre o povo de Judá, que é quem está se falando aqui. Esse povo, o povo babilônio, era um povo que inclusive tinha seu próprio direito, sua própria dignidade, era um povo que massacrava, que pisava em cima, eles não queriam entender, não havia uma ética dos outros povos para eles. Eles faziam o que eles bem queriam. É isso que Deus está falando. Deus está levantando esse povo para disciplinar o povo dele, o povo de Judá. E aí o versículo 8 chega a dizer: os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. A comparação que Deus faz aqui com o povo caldeu, com o povo babilônico, é uma comparação de leopardo, de cavaleiro que se espalha, é algo assim de guerra mesmo. E diz o versículo 9 que eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia. Ou seja, Deus está dizendo que quando diz que o rosto deles suspira por seguir adiante, quando diz que eles
vêm para fazer violência e o rosto suspira por seguir adiante. É do tipo, eles vêm e já querem fazer as arruaças e seguir adiante o seu caminho. Querem ir para outros povos, causar massacres também em outros povos, em outras nações. Eles fazem cativos como areia. Sabe o que é isso? São inumeráveis os cativos. Não dá para se contar. É interessante que, embora uma realidade que nós estejamos vivendo seja diferente, nós não estamos em época de guerra, mas tudo isso que temos visto é uma guerra. Uma guerra contra um vírus. Uma guerra que se instaurou e que faz com que a gente viva praticamente em clima de guerra. Eu tenho visto, inclusive, pessoas que estão estocando comida, como se estivéssemos em tempo de guerra. Isso não é necessário. Nós não estamos em tempos de guerra, mas parece. E esse parecer deixa muita gente amedrontado. Pessoas vão comprando e até eu vejo comerciais, como eu vi, comerciais de supermercados na TV, pedindo para o povo ser moderado, para o povo não comprar além daquilo que precisa, porque não é clima de guerra. A comida não vai acabar. Mas parece. E muita gente então começa a se preocupar e começa a estocar comida, começa a estocar suprimentos e falta para outras pessoas. Clima de guerra. É o que esse vírus está causando. E, meus queridos, eu não quero, longe de mim, fazer aqui uma alegoria, longe de mim colocar nesse texto uma interpretação alegórica, mas, ao que me parece, Deus está provando o seu povo com tudo isso. Deus está provando o seu povo, assim como provou o povo de Judá. Assim como nós vemos que Deus suscitou os caldeus, assim como nós vemos que os caldeus vinham e faziam o que queriam, e iam para outros povos, e Deus então os usou para disciplinar, eu vejo que isso tem acontecido através desse vírus. Esse vírus, ele servirá, dentre outras coisas, para provar o povo de Deus, para fazer com que o povo de Deus possa valorizar algumas coisas importantes que não estavam sendo valorizadas. Esse vírus vai servir para que o povo de Deus possa orar, buscar, clamar mais a Deus, como nós temos visto, assim como também vai fazer com que o povo sinta saudades da casa de Deus. É somente quando nós ficamos impedidos de estar na casa de Deus que nós refletimos sobre a importância disso. Eu creio que esse vírus nos trará grandes lições, assim como outros períodos difíceis da história também trouxeram grandes lições para o povo de Deus. Interessante ainda que o versículo de número 10 diz: eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. O texto diz que os caldeus estavam rindo. Ou seja, mesmo com tudo aquilo que o povo de Deus pudesse fazer para lutar, ainda assim eles sobressaíam. Era o tempo dos caldeus ganharem. E eles se riam de ver o povo tentando e não conseguindo. Mas adiante no versículo 11 diz: então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Passam como vento e seguem. É assim. Na vida muita coisa vem e passa como passa o vento. Às vezes são ventos fortes, às vezes são ventos que trazem grandes turbulências, ventos que fazem algumas casas serem destelhadas, ventos que fazem com que algumas árvores até mesmo sejam arrancadas, mas eles passam. Os ventos da vida passam. E é isso que Deus está falando aqui, nestes versículos de número 5 a 11 do capítulo 1 de Abacuque. E então o profeta começa a orar de novo. O profeta faz a sua segunda oração a partir do versículo 12 até o 17, que é o final do capítulo. Não és tu Deus desde a eternidade, ó Senhor? Não és tu desde a eternidade, ó Senhor? Meu Deus, ó meu santo?
o profeta nesse momento ele clama para o Deus que ele conhecia. Não és tu, ó Deus, não é o Senhor? E ele mesmo diz, não morreremos. É a convicção que ele tinha. Não és tu, ó Deus, o Santo, o Senhor, desde a eternidade, o meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. O profeta tinha certeza, não de que a imortalidade tinha sido vencida, de que eles não morreriam, não é isso, mas que o povo de Deus não ia morrer. Com toda essa avalanche vinda dos caldeus, que seria algo certamente muito difícil para o povo de Judá, mas ainda assim o povo de Deus resistiria, o povo de Deus não morreria. Essa era a certeza. O Deus da aliança, o Deus da promessa, o Deus que criou seu povo, é um Deus que também sustenta. É um Deus que permite que passe por provações, mas também é um Deus que sustenta, é um Deus que também é soberano. Soberano, porque o mesmo versículo 12, Deus diz assim, aliás, o profeta diz assim, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. O próprio profeta aqui reconhece agora que Deus é quem estava colocando o povo caldeu naquela situação de disciplinador do povo de Deus. Ele reconhece isso, reconhece ainda que Deus é rocha. Ó rocha! O que é rocha? É um rochedo inamovível. É um rochedo que ninguém consegue mover. Inamovível, melhor dizendo, né? Um rochedo que ninguém consegue mover. É isso que ele está aqui dizendo, né? Que é Deus. Deus é isso. Deus ninguém consegue mover, Deus é soberano, Deus não há quem possa fazer alguma coisa como Deus pode fazer. Ninguém mais, só Deus. Deus é soberano, ele é chamado aqui de rocha e é também aquele que puseste aquele povo. É também aquele que fundaste para servir de disciplina o povo caldeu. Deus é soberano, meus queridos. Ninguém pode ultrapassar os limites de Deus. Tudo o que tem acontecido é com a permissão do Senhor. Mas aí, meus irmãos, vem aqui essa parte que eu considero parte final, do 13 ao 17. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que eu? Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? E ele continua nos porquês quando ele diz assim, por quê? No versículo 14, por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? Ele compara o povo como peixes, o povo de Judá, como peixes do mar, que são atraídos pela isca, são fisgados. E aqui no versículo 15 isso fica mais claro quando fala do povo de Judá sendo pescado pelo povo da Babilônia. Quando diz assim, a todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora, por isso ele se alegra e se regozija. Olha o que Deus está falando, que o povo dele ia sofrer. Ia ser como um peixe pescado. É muito interessante isso, meus queridos, porque o profeta está fazendo, na verdade, perguntas a Deus, né? Por isso, diz o versículo 16, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Falando aqui que o povo de Judá seria como um trunfo na mão dos caldeus. Versículo 17 ele termina, acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? É a pergunta que termina o capítulo de número 1. É claro que na sequência nós vamos ver o capítulo de número 2 e outros mais que vão ser muito interessantes. Eu convido a você a ler e meditar nos capítulos seguintes, mas eu quero terminar aqui falando sobre essa pergunta.
tão importante. Por quê? Por quê? São perguntas que nós mesmos fazemos a Deus muitas vezes. E às vezes não temos resposta. Como ele aqui não teve. E por que será que ele não teve resposta? Meus queridos, às vezes na vida nós fazemos perguntas. Você que é filho, faz pergunta para o seu pai. Por que, pai? Por que o senhor fez isso? Por que, mãe? E às vezes a mãe e o pai não têm uma resposta satisfatória. Às vezes você pergunta para o seu pai, por que eu tenho que fazer isso? E o seu pai simplesmente diz à sua mãe, porque eu mandei. Às vezes você, pai, pergunta para o seu filho adolescente, ou criança mesmo, por que você fez isso, filho? E a resposta que você recebe, por que você fez isso? Por que você se cortou? Por que você saiu de casa desse jeito? Por que você tomou essa atitude? E a resposta que você recebe do seu filho, não sei. São perguntas que são feitas com respostas indefinidas. E ao que parece, Deus ele não responde o profeta Abacuque aqui de imediato. Deus também não diz uma resposta indefinida, mas ao invés disso, ele canaliza aquela vontade de suprir uma resposta, né, que o profeta tem, ele canaliza para a glória dele. Deus desvirtua aquela pergunta do profeta para canalizar para ele mesmo. E não é a primeira vez que Deus faz isso, porque em outros momentos, como por exemplo com Jeremias, com Jó, um exemplo clássico, Deus já havia feito isso. Jó passa perguntando por quê, Deus, eu estou sofrendo isso, por que essas maldições, por que essas questões, e Deus simplesmente canaliza para ele. No capítulo 38 em diante do livro de Jó, nós percebemos isso. Sabe por quê? Meus queridos irmãos e amigos, às vezes o que nos basta é a graça do Senhor. Tem horas na vida que resposta nenhuma vai ser suficiente, mas a graça do Senhor é melhor que a vida, como diz o salmista. Tem momentos na vida que nós vamos perguntar por que Deus? Por que desse vírus, Senhor? Por que dessa circunstância? Por que dessa situação? E o que Deus quer que nós façamos é simplesmente nos voltar para Ele, porque Ele é mais do que suficiente para suprir cada uma das nossas necessidades. Simplesmente isso. Deus é Deus. Deus, sim, é a medida de todas as coisas para nós. Portanto, queridos, que nós possamos entender isso. Nossas orações precisam ser honestas. Precisam falar diante de Deus o que pensamos, com reverência, com temor, mas precisam ser honestas, sim. Mas e quando Deus não respondeu o que estamos perguntando? O que devemos fazer? Tão somente levar nosso pensamento ao trono da graça de Deus. Tão somente devemos nos voltar para o Senhor, entendendo que Ele sempre se foi, é e será suficiente para nós. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus te guarde, que Deus supra cada uma das suas necessidades. Amém.